Essa história fará mais sentido se eu começar explicando meu relacionamento com minha mãe. Meu nome é Suzane, e eu chamo minha mãe de Aline, o que sempre me pareceu estranho, pois a maioria das pessoas chama suas mães de mãe. Desde pequena, minha meia-irmã, Beatriz, e eu fomos ensinadas a nunca chamá-la assim. Aline sempre foi muito clara ao dizer que não se sentia confortável com o título de mãe, pois achava que esse termo a fazia parecer mais velha. Ela dizia que se sentia jovem demais para ser chamada assim, como se o título trouxesse um peso que ela não estava pronta para carregar. Por isso, nós a chamávamos de Aline, como se fosse uma amiga ou vizinha, e não nossa mãe. Aline engravidou de mim ainda no ensino médio, e essa gravidez não foi algo planejado, nem por ela nem pelo meu pai biológico, Renato. Na verdade, ela sempre se referiu à gravidez como um acidente, uma palavra que carrega um peso para mim até hoje, mesmo que ela nunca tenha percebido isso. Aline e Renato eram namorados de escola, mas eram jovens e despreparados para lidar com as consequências. Quando Renato soube que ela estava grávida, deixou claro que não queria compromisso. Ele aceitou pagar a pensão alimentícia e estar presente para mim, mas deixou claro que seu envolvimento terminaria aí. Ele não tinha intenção de formar uma família com Aline ou continuar o relacionamento. Essa postura de Renato foi um golpe para Aline, embora ela raramente admitisse isso. Apesar da inexperiência e da imaturidade dos dois, ela mantinha uma esperança, por mais ingênua que fosse, de que o bebê pudesse fazer Renato levar o relacionamento a sério. Mas meu pai não via as coisas da mesma forma, e essa realidade despedaçou Aline quando eu nasci. O relacionamento entre ela e meu pai não só não melhorou, como também piorou com o tempo. Aline não conseguia deixar de lado o ressentimento que sentia por ele, e isso se manifestava toda vez que ele aparecia para me buscar para uma visita ou até mesmo para passar alguns momentos comigo. Em vez de manter as coisas civilizadas, Aline quase sempre começava uma discussão com ele, como se estivesse à procura de qualquer motivo para brigar, mesmo quando não havia necessidade. Às vezes, ela implicava com ele por coisas pequenas e mesquinhas, outras vezes, o confronto era mais intenso, principalmente por causa de sua raiva pelo fato de ele não querer estar com ela. Na época, eu era muito jovem para entender o que realmente estava acontecendo. Então, nunca questionei quando ela falava mal do meu pai. Aline dizia coisas como: ele não te ama o suficiente para casar comigo ou os pais devem cuidar de suas famílias, mas seu pai é só um caloteiro. Eu ainda era criança e não tinha capacidade de compreender o que essas palavras significavam realmente. Mas, conforme fui crescendo, comecei a ver as coisas de outra forma. Percebi que meu pai não era o vilão que Aline pintava. Na verdade, ele era o oposto disso. Meu pai era consistente. Ele me visitava todos os finais de semana, sem falhas. Era pontual e sempre demonstrava entusiasmo em passar tempo comigo. Nunca atrasou um pagamento de pensão alimentícia, e eu podia sentir que ele realmente gostava de estar perto de mim. Mesmo que ele e Aline não tivessem uma boa relação, era claro que ele se importava comigo. Quanto mais eu crescia, mais eu entendia que meu pai fazia tudo o que podia para ser um bom pai, apesar das circunstâncias. Ele não era perfeito, mas estava lá para mim, e isso era o que mais importava. Quando eu tinha 6 anos, Aline conheceu Daniel, o homem com quem ela acabaria se casando e que ela hoje chama de o amor da vida dela. Foi surreal ver como ela era diferente com ele. Daniel era um homem tranquilo, gentil e me aceitou desde o começo como parte de sua vida, sem qualquer hesitação. Ele sempre me tratou como sua própria filha, o que significou muito para mim, especialmente considerando como meu relacionamento com Aline era complicado. Daniel nunca foi o problema. Ele era firme e gentil e fazia um esforço genuíno para estar presente de maneiras que Aline, muitas vezes, não fazia. Pouco tempo depois de se casarem, Aline ficou grávida novamente, desta vez da minha meia-irmã, Beatriz. Quando Beatriz nasceu, eu estava encantada. Desde o começo, a amei profundamente, e ao longo dos anos, nos tornamos extremamente próximas. Ela é minha melhor amiga, e eu faria qualquer coisa por ela. Mas, por mais que eu adore a Beatriz, não há como negar que Aline sempre nos tratou de maneira dolorosamente desigual. Desde o momento em que Beatriz nasceu,
ficou claro que ela era a preferida de Aline. Ela cobria Beatriz de amor e atenção de um jeito que eu nunca experimentei. Eu as observava juntas e via Aline se iluminar ao redor dela, adorando-a, comprando seus lindos vestidos combinados com sapatos e garantindo que ela tivesse todos os brinquedos ou coisas que seu coração desejasse. Beatriz era e ainda é a menina dos olhos de Aline, enquanto eu me sentia como uma estranha. Aline parecia distante, quase fria comigo, e raramente passava tempo ao meu lado. Quando passava, havia uma tensão no ar, como se minha presença a incomodasse. É claro que isso me deixava com ciúmes. Como poderia ser diferente? Eu via minha irmã receber todo o amor e atenção que eu tanto desejava de Aline, e isso machucava. Não é como se eu não tivesse tentado ganhar a afeição de Aline. Eu fiz de tudo para conquistar o carinho de Aline, mas era em vão. Sempre que eu pedia algo simples, como um vestido novo ou um brinquedo que eu gostasse, ela geralmente ignorava ou dizia que não era necessário. Às vezes, em vez de me dar algo novo, Aline pegava coisas antigas de primos e me entregava, dizendo que eu não precisava de nada novo e que deveria parar de desperdiçar dinheiro. Esse tipo de favoritismo doía muito, e não era apenas pelos bens materiais que eu não recebia, mas pela distância emocional. Era evidente que Aline reservava todo o seu afeto para Beatriz, me fazendo sentir como uma estranha na minha própria família. Mesmo amando minha irmã de todo o coração, eu estaria mentindo se dissesse que não doía ver minha própria mãe tratando-a de forma tão diferente, como se Beatriz fosse sua única filha. Todos os anos, quando chegava o aniversário de Beatriz, havia uma grande celebração, cheia de decorações, presentes e muitos amigos e familiares. As festas eram sempre animadas, com balões, bolo e muita alegria, tudo cuidadosamente preparado por Aline para tornar o dia de Beatriz especial, como um aniversário de sonhos. Em contraste, meus aniversários passavam praticamente despercebidos. Nunca me deixaram convidar amigos, e em alguns anos, a comemoração se resumia a Aline pedindo uma pizza, sem bolo, decoração ou qualquer tipo de animação. O dia passava quase sem ser notado. A diferença gritante entre como ela comemorava o aniversário de Beatriz e como os meus eram ignorados era um constante lembrete de que eu não era tão importante para ela, como se eu não merecesse o mesmo amor e dedicação. Quando fui ficando mais velha e comecei a demonstrar para Aline o quão injusta era essa diferença de tratamento, ela não se preocupava em se explicar ou em tentar consertar as coisas. Em vez disso, respondia de maneira fria, dizendo algo como: "Vai chorar para o seu pai sobre isso", como se a culpa fosse dele por ela me tratar assim. Para ela, o favoritismo era algo que, de algum jeito, estava relacionado ao envolvimento do meu pai na minha vida. Era a forma de Aline desviar da responsabilidade e se recusar a reconhecer a dor que causava. Meu pai, por outro lado, sempre tentava compensar isso da maneira que podia. Ele sabia o quanto os aniversários eram importantes para mim e se esforçava para fazer esses dias especiais. Ele nunca deixava de ser o primeiro a me ligar para dar parabéns à meia-noite, comprava presentes e fazia de tudo para que eu me sentisse valorizada, mesmo que fosse algo mais simples do que uma grande festa. Ele também notava o favoritismo de Aline em relação a mim e Beatriz, o que o incomodava profundamente. Lembro-me de algumas vezes em que ele tentou conversar com Aline sobre isso. Ele nunca foi confrontador, apenas queria entender por que ela não conseguia nos tratar com o mesmo amor e cuidado. Mas essas conversas nunca terminavam bem. Em vez de ouvir, Aline se irritava, e a discussão rapidamente se transformava em uma briga. Ela dizia para ele guardar suas opiniões para si e que ele não tinha o direito de comentar sobre como ela criava Beatriz, pois ela era casada com o pai da minha irmã, e não com ele. Para Aline, o fato de Daniel ser o pai de Beatriz lhe dava permissão para tratar minha irmã melhor. Era como se o envolvimento do meu pai na minha vida automaticamente me desqualificasse de receber o mesmo nível de amor e atenção. Esse sentimento de ser menos por algo que estava fora do meu controle me machucava profundamente, como se eu estivesse sendo punida por algo que não tinha culpa. Quando finalmente fui para a faculdade, isso ficou ainda mais claro. Parecia que Aline estava aliviada com a minha partida, como se eu fosse um peso que ela não precisaria mais carregar. Ela quase nunca ligava para saber de mim, e as visitas eram praticamente inexistentes.
As poucas vezes que ela fazia contato pareciam mais uma obrigação do que um desejo genuíno de saber como eu estava. Se é que isso é possível, eu acho que Aline se sentiu aliviada por finalmente me ver fora de casa. Eu percebia isso na maneira como ela agia, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela raramente ligava, e as visitas eram praticamente inexistentes. Nas poucas vezes em que se comunicava, parecia mais uma obrigação do que um desejo genuíno de saber como eu estava. Curiosamente, meu padrasto Daniel, minha irmã Beatriz e meu pai, Renato, faziam muito mais esforço para manter contato comigo do que Aline. Eles me visitavam regularmente para ver como eu estava me adaptando à vida universitária e garantir que eu não me sentisse sozinha. Esse apoio era reconfortante, mas também doloroso, pois deixava claro o quanto minha própria mãe se importava pouco. A falta de amor e atenção por parte de Aline me machucava profundamente, mas eu tentava não pensar muito nisso. Continuava com a esperança de que, talvez com o tempo, qualquer problema que ela tivesse comigo e com meu pai desaparecesse, e que, um dia, pudéssemos ter um relacionamento normal. Foi durante meu último ano de faculdade que conheci Ian, meu ex-namorado. Nós ficamos sérios rapidamente, e por um tempo, as coisas entre nós foram ótimas. Ele me apoiava e me fazia sentir vista, algo que eu raramente experimentava com minha própria família, especialmente com Aline. Quando me formei, foi um momento importante para mim. Meu pai, meu padrasto, minha irmã e até Aline vieram comemorar comigo. No entanto, para ser sincera, foi Daniel quem teve que convencê-la a ir. Eu sabia que, sem a insistência dele, ela provavelmente não teria aparecido. Mesmo assim, ter todos ali naquele dia especial significava muito para mim. Naquele dia, Aline conheceu Ian pela primeira vez e, para minha surpresa, ela parecia quase encantada por ele. No início, não dei muita importância, mas, depois, ela começou a fazer comentários estranhos, como não acredito que alguém tão bonito como ele está com você. Da primeira vez que ela disse isso, tentei ignorar. Afinal, eu já estava acostumada com as observações espontâneas de Aline, que geralmente eram mais dolorosas do que ela provavelmente percebia, ou talvez percebesse, eu não tinha certeza. De qualquer forma, decidi que não valia a pena gastar energia confrontando-a. Mas então, ela fez isso de novo. Estávamos todos almoçando juntos depois da minha cerimônia de formatura, e ali mesmo, na frente de Ian e do resto da família, Aline fez outro comentário semelhante, insinuando que eu não era atraente o suficiente para estar com ele. Ela chegou até a brincar que eu devia ser uma espécie de caso de caridade para ele. Dessa vez, a situação não foi apenas dolorosa, foi completamente humilhante, especialmente porque ela disse isso na frente de Ian. Senti o constrangimento crescer no meu peito, e decidi que não ia deixar isso passar. Então, me virei para ela com a calma que consegui reunir e disse que a maneira como ela estava falando sobre mim e meu namorado era desconcertante, que eu era muito mais do que minha aparência, e que aqueles comentários eram inadequados e desconfortáveis para todos na mesa, não apenas para mim. Ian também parecia envergonhado pelos comentários dela. Até mesmo meu pai, que geralmente evitava confrontos com Aline, estava visivelmente irritado. Ele lançou alguns olhares de advertência para ela, provavelmente esperando que ela entendesse a mensagem e parasse antes que a situação piorasse. Eu percebia que ele não queria criar uma cena na frente de Ian, mas ele estava tão chateado quanto eu. Aquilo não era apenas um comentário infeliz, era mais um exemplo de como Aline parecia sempre encontrar maneiras de me rebaixar, mesmo em um dos momentos mais importantes da minha vida. Depois daquele dia da formatura, algo inesperado aconteceu. Aline e Ian se tornaram amigos no Facebook. Fiquei surpresa quando Ian me contou que ela tinha enviado uma solicitação de amizade. Ian perguntou se estava tudo bem aceitar o pedido de amizade de Aline. Eu não queria transformar isso em um grande problema, então disse que era uma escolha dele. Ele acabou aceitando para ser educado, porque sabia, tanto quanto eu, que, se não fizesse isso, Aline acabaria mencionando o assunto diante de todos ou criando uma situação desconfortável na próxima vez que o visse. Foi estranho para mim ver como Aline, que mal demonstrava interesse na minha vida durante a faculdade, de repente parecia querer se conectar com meu namorado pelas redes sociais.
Durante os 3 anos em que Ian e eu namoramos, ela manteve um relacionamento educado, embora distante, com ele. Ela ocasionalmente comentava em suas postagens ou enviava mensagens curtas no Facebook. Não era nada abertamente suspeito, mas havia uma familiaridade inesperada entre eles. Aline nunca me dava esse tipo de atenção, mas, com Ian, ela parecia estar sempre presente de alguma forma. Durante o relacionamento, Ian chegou a comentar, 1 ou 2 vezes, que achava que Aline sentia ciúmes de mim e da minha vida. Ele começou a me mostrar pequenos sinais do comportamento dela, que, para ele, indicavam algum tipo de competição. Ele observava como ela desmerecia minhas conquistas ou tinha um estranho interesse em meus relacionamentos. No começo, achei a ideia absurda. Nunca havia considerado que minha própria mãe pudesse sentir ciúmes de mim, sempre achei que o comportamento dela fosse uma hostilidade genérica ou problemas mal resolvidos com meu pai. Mas Ian insistia, e ao ver tudo isso de fora, ele percebia como Aline parecia incomodada com minha felicidade ou com qualquer sinal de sucesso na minha vida. Com o tempo, comecei a notar esses padrões também. Sempre que o assunto era minha aparência, meus relacionamentos ou minhas realizações, Aline encontrava uma maneira de me fazer sentir menor. Quando comecei a ver tudo pela perspectiva de que, talvez, ela estivesse com ciúmes, as coisas começaram a fazer sentido. Com essa nova percepção, me tornei mais cautelosa perto dela. Eu tentava manter minhas emoções protegidas e não deixava mais que seus comentários me atingissem tão profundamente. Embora eu ainda não soubesse ao certo como lidar com a ideia de que minha própria mãe poderia ter inveja de mim, isso definitivamente mudou a forma como eu interagia com ela. O que antes parecia indiferença ou frieza agora soava mais como uma competição distorcida, e essa ideia me fez me distanciar emocionalmente ainda mais. Eventualmente, Ian e eu terminamos após 3 anos juntos. O rompimento foi amigável, ambos sabíamos que, apesar do carinho que sentíamos um pelo outro, nossas vidas estavam seguindo caminhos diferentes, e era o momento de cada um seguir em frente. Prometemos manter contato e permanecer amigos, mas, como sempre acontece, a vida seguiu seu curso. Eu me envolvi em meus próprios projetos, e Ian fez o mesmo. Aos poucos, perdemos o contato, e aquele capítulo da minha vida se fechou silenciosamente. 2 anos depois, conheci Phil, e tudo mudou. Ele era, e ainda é, tudo o que eu sempre quis em um parceiro. Phil é gentil, atencioso e me faz sentir valorizada de maneiras que eu nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, eu me senti em um relacionamento que parecia verdadeiro. Conversávamos abertamente sobre nossos sonhos e nosso futuro, e pela primeira vez, eu podia ver um caminho claro em direção ao tipo de vida que eu sempre quis, uma vida cheia de amor, estabilidade e eventualmente, uma família. Eu finalmente estava construindo a vida que sempre sonhei, uma vida cheia de amor, estabilidade e eventualmente, uma família. Quando descobrimos que eu estava grávida, Phil e eu ficamos muito felizes, mesmo que não fosse algo planejado para o momento. Sempre sonhávamos em formar uma família, então, apesar da surpresa, a alegria foi genuína. Decidimos começar esse novo capítulo com o pé direito e nos casamos logo em seguida, em uma cerimônia pequena e íntima, apenas com amigos próximos e familiares. Beatriz, claro, foi minha madrinha, e tê-la ao meu lado naquele dia significou um mundo para mim. Aline compareceu ao casamento, mas, durante toda a cerimônia, pude sentir sua desaprovação, embora não soubesse exatamente por quê. Ela parecia frustrada, como se algo no evento a incomodasse profundamente. Mais tarde, quando tivemos um momento a sós, ela finalmente expressou seus sentimentos. Disse, sem rodeios, que nunca quis que eu me casasse com alguém como Phil. Na visão dela, eu estava cometendo um erro ao me envolver com ele, e para minha surpresa, acrescentou que realmente esperava que eu voltasse com meu ex-namorado, Ian. Eu não pude evitar rir ao ouvir aquilo, pois parecia uma sugestão tão absurda e desconectada da minha realidade atual. Pensei que talvez ela tivesse bebido um pouco no casamento e estivesse apenas falando bobagem. A ideia de que ela ainda estava presa ao meu ex, enquanto eu havia seguido em frente e encontrado a felicidade com Phil, era quase cômica. Tentei ignorar o comentário, como aprendi a fazer ao longo dos anos, mas, no fundo, me incomodava que, mesmo em um dos dias mais felizes da minha vida,
Aline não conseguisse apenas ficar feliz por mim. Em vez disso, encontrou uma maneira de criticar minhas escolhas e me fazer sentir que eu não estava atendendo às suas expectativas. Felizmente, dessa vez, eu tinha coisas muito mais importantes na minha vida para focar: Phil, um bebê a caminho e uma nova fase cheia de amor e alegria. Após o casamento, decidimos esperar até aquele dia especial para anunciar a gravidez, acreditando que era o momento certo para compartilhar a notícia com todos. Meu pai, Beatriz e Daniel ficaram radiantes ao saber que eles realmente estavam nas nuvens, e a felicidade deles tornou o momento ainda mais especial. No entanto, como esperado, Aline não podia simplesmente me deixar aproveitar a felicidade sem lançar seu comentário negativo. Ela começou questionando se eu tinha certeza sobre ter um filho, sugerindo que talvez eu me arrependesse de me tornar mãe antes de aproveitar a vida de casada com Phil por mais alguns anos. Fiquei surpresa com suas palavras, pois parecia que ela estava projetando em mim seus próprios arrependimentos ou questões mal resolvidas. Não podia acreditar que, mesmo em um momento de alegria, ela não conseguia me apoiar sem me fazer duvidar de mim mesma. Mas, desta vez, eu não deixei suas palavras me abalarem. Estava decidida a me tornar mãe, e a tentativa dela de ofuscar minha felicidade ou, pior ainda, de potencialmente fazer o mesmo com meu futuro filho, me fez reagir de forma que nunca havia feito antes. Calmamente, lembrei-a de que eu não era ela e que jamais me arrependeria de ter um filho com o homem que amo. Deixei claro que, independentemente do momento, eu não tinha dúvidas sobre a decisão de ser mãe. Por muito tempo, deixei que Aline me diminuísse e me fizesse sentir insegura, mas, dessa vez, era diferente. Eu não permitiria que ela me manipulasse ou enfraquecesse, especialmente quando se tratava da minha família. Aline então revelou seus verdadeiros sentimentos. Ela disse que não conseguia acreditar que eu, a filha que ela sempre tratou como a segunda melhor, estava sendo a primeira a engravidar e a dar à família o primeiro neto. Acrescentou que sempre esperou que Beatriz fosse a primeira. Como se isso não bastasse, Aline continuou, justificando que ainda não estava pronta para ser avó tão cedo e me acusou de arruinar sua reputação no círculo social ao ter um bebê logo após me casar. Ouvir isso foi como um tapa na cara. Ela não só me insultou abertamente, como transformou minha gravidez e minha alegria em um problema para sua imagem. Foi um nível de egoísmo chocante, mesmo para Aline. Não estava preocupada comigo ou com meu futuro como mãe, ela só se importava com o que seus amigos pensariam. Naquele momento, eu já estava farta. Disse sinceramente que, se ela realmente pensava assim, então não teria papel nenhum na vida do meu filho. Fui clara: se sua reputação era mais importante do que ser uma mãe e avó solidária, então ela estava oficialmente banida da minha vida e da vida da criança. A conversa rapidamente se transformou em uma discussão intensa, com emoções à flor da pele, mas pedi que ela fosse embora. Desde então, Aline tem me enviado mensagens tentando me fazer sentir culpa e pressionando para que eu peça desculpas. Ela alega que só queria ser sincera sobre seus sentimentos e que minha reação exagerada foi influenciada pelos hormônios da gravidez. Ela insiste que, como mãe, tenho o direito de expressar suas dúvidas sobre o meu casamento e a gravidez. Eu me pergunto se estou errada por decidir cortá-la da minha vida após tudo o que aconteceu. Já se passou uma semana desde essa discussão, e no final, Aline não teve outra escolha a não ser recuar. Beatriz e Daniel aparentemente a chamaram para conversar e a alertaram sobre o quanto estava sendo insensível comigo, pedindo que deixasse o assunto de lado. Pela primeira vez, Aline pareceu entender que eu estava falando sério sobre cortá-la da minha vida e que eu não toleraria mais sua toxicidade, especialmente quando se tratava do meu filho. Relutantemente, ela se desculpou e prometeu não ser tão negativa em relação à minha gravidez e ao meu casamento novamente. Mas segurem-se, porque eu nunca poderia ter previsto o que estava para acontecer. 3 dias atrás, Beatriz organizou um lindo chá de bebê para mim. Tudo estava perfeito, exatamente como eu tinha imaginado. Aline, claro, estava presente, mas estava estranhamente nervosa, sempre olhando para a porta, como se estivesse esperando alguém. Até que a campainha tocou, e tudo mudou. Ela praticamente pulou do sofá e anunciou que tinha uma surpresa para todos. Eu não sabia o que esperar,
talvez fosse um presente especial ou a chegada de algum convidado inesperado. Mas o que aconteceu a seguir me deixou completamente em choque. Para minha surpresa total, quem entrou foi Ian, meu ex-namorado. Ele parecia desconfortável, claramente deslocado, enquanto Aline o puxava para dentro da sala e praticamente o exibia na frente de todos como se fosse um troféu. Fiquei completamente confusa. Aquele era meu chá de bebê, meu dia especial, e ainda assim, lá estava meu ex de pé à minha frente. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Aline então explicou, dizendo que havia convencido Ian a aparecer e me dar uma segunda chance. Ela olhou para mim e disse que sabia que eu estava me contentando ao estar com Phil, mas que agora eu não precisava mais me preocupar, pois Ian estava ali para mim. Os convidados ficaram horrorizados, trocando olhares chocados após ouvirem o que Aline havia dito. Eu olhava de Aline para Ian, tentando compreender o que estava acontecendo. Foi então que Ian, envergonhado e se desculpando, começou a falar. Ele pediu desculpas por interromper o chá de bebê e explicou que nunca quis estar ali, o que só aumentou a confusão em minha mente. Ele continuou, contando que minha mãe o havia perseguido no Facebook, enviando mensagens incessantes, tentando convencê-lo a confessar seu amor eterno por mim. Ela estava convencida de que éramos feitos um para o outro e que eu estava cometendo um erro terrível ao ter um filho com Phil. Em seu estado de ilusão, Aline disse a Ian que eu estava desperdiçando minha vida ao me tornar mãe tão cedo e que queria que ele me resgatasse dessa situação. Aquilo era tão absurdo que eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ian explicou que não tinha intenção de reacender nada entre nós e que estava ali apenas para esclarecer a verdade. Ian explicou que sentiu que precisava vir até mim e contar, cara a cara, o quão vil minha mãe era, e que ela estava agindo pelas minhas costas. Ele estava lá para expor o comportamento manipulador de Aline. Enquanto ele falava, a tensão na sala aumentava, todos olhavam para minha mãe, cujo rosto ficou vermelho de vergonha. Ela claramente nunca esperava que ele falasse dela daquela maneira. Em seguida, Ian se virou para Aline, com uma voz firme, disse que ela precisava parar de enviar mensagens para ele, seguir com a vida e que não tinha o direito de sabotar meu chá de bebê. Eu podia ver a raiva e a humilhação no rosto de Aline, mas, pela primeira vez, ela não teve uma resposta rápida ou uma defesa. Ian continuou, dizendo que sempre soube que ela tinha ciúmes de mim e que ficou profundamente desapontado em ver que, depois de tantos anos, ela não havia mudado. Aline permaneceu em silêncio, enquanto o peso de suas ações se tornava evidente para todos na sala. Quando Ian terminou, ele se virou para mim, pediu desculpas mais uma vez e explicou que, apesar de sentir muito por ter interrompido o chá de bebê, acreditava que era necessário revelar a verdade sobre o comportamento da minha mãe. Ele queria que eu visse a verdadeira face de Aline. Antes de sair, Ian me entregou um pequeno presente que trouxe para o bebê, um gesto doce da parte dele, considerando toda a situação embaraçosa. Agradeci por ele ter vindo e por ter a coragem de me contar o que estava acontecendo. Sem sua honestidade, talvez eu nunca acreditasse que minha própria mãe pudesse conspirar pelas minhas costas, tentando sabotar momentos tão importantes da minha vida. Depois que Ian saiu, a sala ficou em um silêncio desconfortável. Todos os olhos se voltaram para Aline, que parecia querer desaparecer. Ela estava à beira das lágrimas, dominada pela humilhação. Eu mal podia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Minha própria mãe tentou me enfraquecer da maneira mais dolorosa possível. Aquele momento confirmou tudo o que eu suspeitava há muito tempo, que Aline não era apenas difícil ou crítica, ela estava ativamente trabalhando contra mim, movida por suas próprias inseguranças e ciúmes. Desde então, eu e Beatriz cortamos contato com Aline. A notícia sobre o que aconteceu no chá de bebê se espalhou entre os familiares presentes, e agora ninguém quer ter qualquer vínculo com minha mãe. Meu pai, inclusive, a alertou para se manter o mais distante possível de mim. Já se passaram 8 meses e eu estou mais feliz do que nunca. Nosso bebê nasceu saudável, forte e cheio de vida. Phil e eu estamos maravilhados com cada pequeno momento. Desde o primeiro choro até o primeiro sorriso, é intensa alegria que eu mal posso descrever. Minha irmã, meu pai e Daniel nos visitam com frequência.
Todos nós nos encontramos regularmente, e nenhum de nós tem contato com Aline. Daniel está atualmente separado dela. Depois de confrontá-la sobre tudo o que aconteceu, ele descobriu que ela se recusava a se desculpar com qualquer um de nós e tentava justificar seu comportamento. Finalmente, ele percebeu que, se Aline era capaz de tratar a própria filha de maneira tão cruel, não havia garantia de que ela não faria o mesmo com ele ou com qualquer outra pessoa de quem dissesse gostar. O egoísmo dela parecia não ter limites, e ele concluiu que estava melhor sem ela. Agradeço a todos pelo apoio e por acompanharem essa história tão complicada. É realmente doloroso ver uma mãe agir com tanta competitividade e egoísmo, colocando seus próprios interesses acima da felicidade e do bem-estar da filha. A protagonista, por outro lado, mostrou muita força ao escolher proteger sua própria paz e a de sua família, colocando limites para o comportamento tóxico da mãe. Essa decisão de se afastar e focar na própria família mostra maturidade e coragem. Desejo que essa nova fase seja repleta de amor, serenidade e momentos inesquecíveis com o marido e o bebê. Que você continue construindo uma família feliz e cercada de pessoas que realmente te amam e apoiam. E você, o que teria feito no lugar da autora da história de hoje? Deixe abaixo a sua opinião. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!